Mateus 14, versículo 13. Essa passagem vai falar sobre a questão da morte de João Batista. A palavra de Deus diz assim: porque Herodes tinha prendido João e o tinha manietado e encerrando no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João tinha dito: não tinha lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pediria. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada ao jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os discípulos de João Batista, chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. A mensagem de hoje está dentro desse versículo número 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado, e sabendo-o, o povo seguiu ao pé desde as cidades. Essa passagem, ela é muito forte. Essa passagem demonstra muito bem a parte humana de Jesus. E eu vejo no que aconteceu, uma sabedoria tremenda, uma sabedoria incrível, que muitas vezes nós não temos. João Batista era primo de Jesus. Ele era alguns meses mais velho que Jesus. E João testificou de Jesus Cristo. João Batista era primo e preparou o caminho para Jesus. João Batista, ele testificou de Jesus para todos. Esta era a missão de João Batista: preparar o caminho de Jesus. Ele anunciava Jesus Cristo de uma forma direta. A palavra de Deus diz que ele dizia assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele da qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel vim eu. Por isso batizando com água. Esse foi o momento do batismo de Jesus. João Batista saía dizendo: arrependei-vos dos seus pecados, raça de víboras. E foi assim que ele preparou o caminho do Messias, o caminho de Jesus Cristo. Ele também disse que tinha visto o Espírito Santo descer do céu e repousar sobre Cristo, sobre Jesus. E ainda dizia o seguinte: olha, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. É assim que ele fazia. Eu imagino que durante a sua caminhada, 33 anos e meio nessa terra, houve o período da infância, houve o período da adolescência de Jesus e também de João Batista. E eu imagino que eles tinham uma vida próxima um do outro quando dava, porque eles eram primos. E com certeza eles tiveram um momento de comunhão, conversa entre eles. Talvez brincaram junto algumas vezes. Sentaram na mesa para comer, juntos. Faziam parte da mesma família, eram primos. Só que cada um tinha uma missão diferente. João veio para preparar o caminho de Jesus. E Jesus era o caminho. João denunciava o pecado. Jesus veio perdoar o pecado.
João Batista foi denunciar o pecado do rei, falando o seguinte: olha, a mulher que você tem possuído não é tua, é do teu irmão. É do teu irmão. Ele foi lá e não tinha medo, ele fazia isso mesmo. Chamava os escribas e fariseus de raça de víbora. Ele fazia isso. João Batista foi denunciar o pecado do rei. Ele era um profeta de Deus. Isso sem dúvida. Ele era um profeta de Deus. E por isso que ele morreu. E o mais interessante é que nós lemos aqui que dentro de uma festa ele já estava preso. A moça veio, a filha de Herodias veio dançar, e na consequência disso tudo, ela enfeitiçou os olhos do rei, e ela fala: pede o que você quiser. Instruída pela sua mãe, sabendo que ele tinha denunciado o seu pecado, falou: pede a cabeça dele, a gente precisa que esse cara morra, para a gente continuar pecando, para mim continuar pecando. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus teve conhecimento da morte de João Batista, ele faz uma coisa que muitas vezes as pessoas não esperavam. Ele se retira para um lugar deserto e separado. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto e apartado. Era Jesus, o Filho de Deus, aquele que se orasse a Deus e pedisse, uma legião de anjos vinha na hora. Eu acho que os discípulos de João Batista, porque João Batista tinha discípulos, os discípulos deles foram depois buscar o seu corpo e aí sepultaram. E aí chegaram e contaram: olha o que aconteceu, Jesus. Os discípulos de João Batista esperariam uma outra atitude de Jesus. E qual era? De enfrentar o rei. Era primo de Cristo, era primo de Jesus. Agora ele vai estar de frente com Jesus. Jesus vai enfiar o dedo na cara dele e falar: você matou ele porque... Com certeza alguns discípulos esperavam isso. Esperavam que Jesus enfrentasse o rei. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui eu tenho duas atitudes diferentes. Duas atitudes diferentes, a de João e de Jesus. Duas atitudes diferentes que têm consequências totalmente diferentes e que devem ser analisadas por nós hoje. O Senhor falou para mim: fala. Aqui nós temos uma lição de que muitas vezes nós tomamos decisões erradas e enfrentamos os problemas na hora errada. Aqui nós temos uma lição de como devemos nos portar diante das nossas guerras pessoais. João morre cedo por enfrentar a guerra. Jesus continua o seu ministério. Isso foi logo no início do ministério de Jesus. Jesus continua o seu ministério, sabe por quê? Por decidir se retirar. Porque a maior guerra que ele ia ainda enfrentar não era naquele momento. Não era o momento de enfrentar a guerra. Não era o momento de bater de frente. Não era. Jesus iria enfrentar a maior guerra na cruz do Calvário. E ele sabia muito bem que tinha que chegar lá. Porque foi ali que ele venceu a maior guerra. Venceu o pecado. O sacrifício de Cristo nos resgatou da mão do diabo e trouxe para a comunhão com Deus. E Jesus precisava chegar lá. Jesus precisava chegar lá. Era o início do seu ministério. Jesus tinha todo o poder para enfrentar o rei. Só que não era o momento. Se ele fosse atrás do rei, isso atrapalharia a sua caminhada.
Volto a dizer, ele estava iniciando o seu ministério, ele precisava anunciar as boas novas, porque ele veio para esta terra, como Filho de Deus, para resgatar o homem do seu pecado. Ele veio como Messias esperado. Aleluia. Glória a Deus. E em uma situação dessa, o que você faria? Enfrentaria o rei ou se retiraria? Ele se retira. Ele se afasta. E dessa forma ele consegue continuar o seu ministério e vencer a morte no Calvário. Sabe o que eu aprendo aqui? E o que Deus tem falado no meu coração? E que não é fácil de aprender. Não é mesmo? Porque eu tenho meio sangue de João Batista. Eu sei que o meu chamado também é um pouco de João Batista. Eu sei. Mas eu aprendo aqui é que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos parar e analisar as nossas guerras, as nossas lutas, para saber se avançamos ou se nos retiramos. Vou repetir para você. O que eu aprendo aqui é que em alguns momentos nós devemos analisar as nossas lutas e guerras para saber se eu avanço, enfrento ou me retiro. Difícil? É difícil. Porque às vezes a gente pensa que se retirar e não tomar uma posição é ser covarde. Se retirar, meu querido, não é um sinal de covardia. Se te retirar de algumas guerras e ficar em silêncio, não é um sinal de covardia. Não é um sinal de medo. Em alguns momentos é um sinal de sabedoria. Você sabia disso? Tem uma imagem que eu estou lembrando agora, se eu lembrasse em casa eu tinha colocado aqui para gente. É um pastor alemão correndo, ele vem correndo num passarinho, e o passarinho, ele chega num abismo, e o passarinho sai voando. E ele, para pular, para pegar o passarinho, ele pula no abismo. A pergunta é, ele enfrentou aquele passarinho, mas quem vai morrer? O passarinho ou o cachorro? E se ele parasse naquele momento? Se ele parasse, se retirar pode ser um sinal de sabedoria, sabe para quê? Para continuar avançando. Mas como assim? É verdade. Se retirar pode ser um sinal de sabedoria para continuar a lutar. Porque às vezes, nas guerras, nós estamos feridos. E essas feridas, muitas vezes, não nos faz, não deixa com que a gente avance, porque estamos machucados de tal forma que nós não conseguimos lutar. As feridas de algumas guerras não nos deixam lutar, porque estamos machucados. Elas não nos deixam pensar. Se retirar pode ser um sinal de sabedoria para você continuar lutando, para você ganhar a batalha, não uma parte da batalha. E nesse momento eu também tenho que entender que eu sou humano. Eu ainda acho o lado humano de Jesus está explícito nessa passagem. Ele sentiu a morte de João Batista. Ele se retira. A Bíblia não diz aqui, mas ele deve ter chorado sim. Era um primo que perdeu a cabeça de uma forma estúpida. Perdeu a cabeça de uma forma estúpida em uma festa pagã. Que perdeu a cabeça porque ele chegou a denunciar o pecado
E aquele homem queria continuar pecando, mas ele tinha o poder nas mãos. E aqui ao lado humano de Jesus, ele sentiu, certamente Jesus sentiu a morte de João Batista e demonstrou seu sofrimento se retirando. Ele precisou se retirar para um lugar deserto, para um lugar apartado. Sabe o que isso me ensina? Que nós não precisamos mostrar que somos fortes em todos os momentos. Não tente demonstrar força em todos os momentos da sua vida. Isso vai fazer com que você se desgaste, de tal forma que você não vai continuar a ter forças para continuar a batalha. Não adianta. Tem hora que você precisa se retirar para o teu quarto para orar. Tem hora que você precisa se silenciar. Quando nós tomamos atitudes baseadas apenas na coragem, essas atitudes podem nos atrapalhar. Você precisa parar e pensar em que momento eu estou da batalha, em que momento eu estou na guerra, qual é o momento que eu estou vivendo, e pare e pensa. E muitas vezes pensar não é uma ação de coragem que você tem que ter. Não, eu quero pensar porque eu vou atacar aqui. Não, eu vou por aqui. Peraí, pensar não é uma ação de coragem, mas de sabedoria. Você tem que pensar com a cabeça, não com a tua força. Você tem que analisar a situação em silêncio e não em meio à guerra. Não dá para analisar as coisas no meio da fumaça da bala. Não dá. Não dá. Se permita retirar-se da batalha por um tempo. Se permita escolher as suas guerras. Se permita se retirar da batalha para que você tenha sabedoria de como agir. Jesus se retirou e teve vitória. Sabe o que traz a derrota para um soldado? Você sabe? É enfrentar a guerra sem ter sabedoria de quando se retirar. Sabe por que muita gente morre a bala? Porque ele acredita que um revólver na cinta dá a força para ele resolver a parada. E muitas vezes a pessoa ela tem até o revólver na cinta, o melhor revólver que tem, a melhor arma que tem, só que ele não sabe usar. E quando ele decide usar, ele perde a vida, porque o outro sabe usar melhor que ele. Certa vez eu estava no trânsito, a gente trabalha de Uber, na frente, parou um carro do lado do outro, e eu aqui. E eu estava ali, na frente da Aeronáutica, eu não lembro o nome daquela rua ali, em São Paulo, e estou ali, e eu já estou parado um tempão. Não andava o negócio, não andava, gente, não andava. Só que um cara parou do lado e falou, aí eles abaixam o vidro, e pai, eu aqui, eu olhando. Aí começou a andar, e ficou os dois brigando, falou, moço do céu, vambora. E não sei o que e tal, daqui a pouco um sai do carro, aí o outro sai também, aí um sai, o outro sai, aí começa, e vem pra cima, aí um tira o óculos. Eu falei, quando ele tirou o óculos e põe em cima do capô do carro, eu falei, já era, isso aí não vai dar nada, mas tudo bem, não vai ficar aqui, porque se fosse um cara que tinha noção de luto, já tinha tirado o óculos dentro do carro, pôs em cima do carro, e tinha uma mulher desesperada já dele. Ah, tá aqui, pelo amor de Deus, aqui, só de olho. E eu querendo ir embora, rapaz, era um sol lascado. Eu não aguentava mais ficar no carro. E não sei o que. Aí eles começam. Dá primeiro um soco. Não, dá você. Eu falei, não.
Gente, deu vontade de ser. Você falou assim, é o primeiro que vocês querem? Quem é que tem? Sabe? E não sei o que, e vem pra cima, e não sei o que. Ficaram 1,5 m um do outro. Eu falei, não vai dar nada. Só que a mulher, ela estava desesperada dentro do carro. Eu sei que deu um negócio num cara, o cara entrou no carro e foi para o outro, entrou no carro, mas fechou o farol. Aí eu parei do lado. Não ia descer do carro, pelo amor de Deus, né? Eu só me ajeitei no carro. Aí minha cabeça passa um pouquinho do negócio aqui. Falei para ele, moço. Ele falou, o que é? Ele falou, posso fazer uma pergunta para ti? O que você quer? Falei assim para ele. Você tem alguém na tua casa te esperando chegar? Agora, depois do trabalho, que você ama? Rapaz. Ele olhou para mim. Aí a mulher começou. Tá vendo? Responde para ele. Você não tem alguém que você ama, está esperando você chegar para te dar um abraço, moço? Ele falou assim, eu tenho minha filha. Eu falei para ele, você parou para pensar que você poderia nunca mais ver tua filha, e nem a tua filha mais ver você? Se aquele rapaz que estava no outro carro tivesse uma arma, tivesse dado um tiro na cabeça? Ele ficou quieto, uma mulher falava, escuta, agora escuta, eu falo pra você, eu te avisei. Falei, moço, adiantou alguma coisa? Cara, não. Na próxima vez você pensa antes de fazer isso. Porque a tua filha poderia nunca mais ver você se aquela pessoa tivesse te matado. Você nunca mais poderia dar um abraço em quem você ama. Pensa um pouquinho em quem você ama antes de tomar uma atitude. E aí abriu e eu saí. Só que eu saí devagar olhando no retrovisor. A mulher falava, gritava no carro. Eu te falei! Rapaz, aquele cara deve ter ido até a casa dele escutando aquela mulher. Mas é assim. Pensar não é ter uma ação de coragem, mas ter sabedoria. Que muitas vezes deve ser analisada, sabem como? Em silêncio, num lugar separado, apartado de tudo. Se permita retirar-se da batalha para que você tenha vitória. Jesus se retirou e teve vitória. A derrota de um soldado é enfrentar uma guerra sem sabedoria de quando se retirar, de quando se afastar. Porque, sabe por quê? Você não precisa ter coragem para enfrentar. Como é que a gente fala assim, ó? É no instinto. É no instinto. Quando o cara me roubou, eu estava na cidade 10 horas, eu falei, tinha acabado de passar uma situação de assalto com o Uber. Cheguei no lugar, uma menina esperando, parei, ela veio, 2 caras saíram de trás do carro, eu dei linha. E eu estava avisando no grupo, pessoal, é o seguinte, em tal lugar assim, a chamada desse jeito, não sei o que tal. Eu estava parado em frente ao fórum de São Paulo, ali na Praça da Sé, perto da Praça da Sé. De repente, quando eu estava dando essa notícia para o grupo, nós tínhamos um grupo, era 10h30 da noite, eu ia pegar um outro passageiro. Eu nem vi, eu não sei, eu escutei o barulho de estilhaço. Os estilhaços do vidro do lado direito veio todo na minha cara. E eu dei um grito de susto, que o cara que foi me roubar assustou. Ele assustou de um lado e assustei do outro. Só que quando eu percebi que era um assalto, ele entrou metade do corpo. Esses assaltos que vocês estão vendo no jornal, eu passei por isso. O cara quebra com uma ponta de vela. Ele vem, ele bate no teu vidro, o estilhaço vem. Você não sabe se é tiro, o que está acontecendo, se bateram em você. Não bateram porque eu não senti nada. Eu estava no meio de uma fileira do lado direito, lado esquerdo.
aqui de carro, tudo direitinho. E aí, meu amigo, o cara entrou metade do corpo. Quando eu percebi que era metade do corpo, que eu vi, o cara já estava em cima do meu painel, metade do corpo metendo a mão no meu celular. Eu tentei pegar ele pelo colarinho, eu tentei pegar ele pela mão direita, porque isso foi instinto. E se ele tivesse com uma arma? Quando a gente tem instinto, a gente não tem sabedoria, a gente age dessa forma. Mas muitas vezes é assim que nós morremos. Agora, é preciso ter mais coragem para se retirar do que enfrentar. Você sabia disso? Se enfrentar, você enfrenta, ou por instinto, ou por algum momento que você fala, vai dar. Mas para se retirar da guerra, você tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com o que vão dizer sobre nós. Ele não reagiu, por quê? Então ele tem alguma coisa devendo. Nós estamos preocupados sempre com o que vão dizer de nós. Se a gente se retira da guerra e fica em silêncio e não fala nada, nós pensamos o seguinte: os outros vão dizer que nós temos medo de enfrentar a situação. Ou, tá vendo, ele não tinha razão, ele não fez nada. Olha lá, a gente está preocupado se a gente tem razão ou não. Você acha que falaram isso de Jesus? Claro que falaram. Com certeza as pessoas em volta souberam o que aconteceu e com certeza eles disseram: olha lá, se fosse filho de Deus tinha ido lá enfrentar o rei. Não, peraí, esse negócio de filho de Deus tinha alguma coisa errada. Certamente disseram que Jesus era medroso por ter enfrentado, defendido a família, defendido o primo, defendido a honra da família. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Por que ele não foi lá defender? Ah, peraí. Só que Jesus teve coragem de se retirar, porque a atitude que ninguém espera de nós é retirada da batalha. Você sabia disso? A gente tem que ter mais coragem de se retirar de uma batalha do que a decisão de enfrentar a batalha. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas batalhas que nós temos só vão ser vencidas se nós ficarmos em silêncio e se retirar. Algumas batalhas que temos só vão ser vencidas, só teremos vitória se nós nos retirarmos para lugar apartado. Jesus teve mais coragem de se retirar porque a atitude que ninguém espera é a retirada de um soldado da batalha. Só que algumas retiradas são estratégicas para ganhar a batalha. Vocês sabem que eu tenho participado de mentorias de audiência e eu vi isso na prática numa audiência trabalhista. O advogado senta e tinha um laudo. O laudo técnico era totalmente a favor do advogado. A juíza fala do laudo e está lá a testemunha. E ele começa a perguntar sobre o laudo, sobre o parecer técnico do laudo, algumas informações que para ele seriam relevantes, até seriam, mas a juíza falou assim para ele: doutor, você vai mesmo perguntar sobre o laudo, doutor? O parecer é favorável para você. Você vai? E ela começou a rir. Você vai mesmo perguntar do laudo? Quer dizer, tuas perguntas no final vão acabar impugnando o laudo, filho. Já está favorável para você. É o momento de se calar, fica quieto. Você já ganhou o laudo, fica quieto, não precisa tomar decisão nenhuma. Ou você vai começar a fazer pergunta que vai piorar para o teu lado. É mesmo isso que você quer? É isso que a gente deve pensar. Tem hora que a gente precisa se calar.
Tem hora que a gente precisa deixar o barco correr. Quando eu decido me retirar da batalha, eu estou dizendo: eu sei quem eu sou. Sabia disso? Não é eu não tenho coragem para enfrentar. Não, peraí, eu sei quem eu sou. E esse momento é o momento de se calar. A nossa retirada demonstra também que dependemos do cuidado de Deus. Não, eu vou resolver na minha força. Peraí, para. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Às vezes a nossa retirada para o deserto é para ser curados de uma ferida que aquela guerra fez em nós. Porque tem ferida que não dá para andar, isso eu sei. Tem feridas na perna que eu não conseguia colocar o pé no chão direito. Eu não andava. Cicatrizou, agora eu ando. Tudo bem, tenho dor em alguns lugares, né? Que depois dos 50, a gente não mais distribui house, né? A gente compartilha Dorflex, entendeu? É assim, depois dos 50 você vai... tem house. Antigamente era, né? Tem house? Não, hoje tem Dorflex. O que mais? Dorflex, o que mais? Né? Tilenol. Às vezes a nossa retirada para o deserto é para ser curado de uma ferida que não nos permite pensar no que realmente devemos fazer. E quando eu saio para o deserto, eu me calo. E sabe o que eu faço? Eu estou dizendo: Senhor, eu vou me retirar dessa situação para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Não dá, eu volto a dizer, não dá para pensar estando no meio da fumaça da bala, no meio da guerra. Às vezes a gente não consegue pensar. A guerra tem muito barulho. Tem muito barulho em meio à guerra. Tem tiro para tudo quanto que é lado. A gente só pensa em revidar. Tem bomba caindo perto da gente que tira a nossa concentração. Nós não conseguimos pensar o que fazer. Tem gente querendo gritar: morra. Tem gente gritando: você vai morrer. E a minha atitude em meio à guerra é revidar, porque eu não quero me passar como medroso. E isso tem consequência. Agora, quando eu me retiro, que eu vejo que a situação que eu tenho feito não está funcionando, e às vezes o silêncio, eu digo: Senhor, eu preciso do teu cuidado. Senhor, eu não estou aguentando essa situação. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Deus, eu preciso que o Senhor venha colocar as coisas no lugar. Senhor, eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso me retirar para que eu possa escutar a tua voz. Este é o momento de você colocar em prática aquilo que você canta aqui. A gente canta: mais de ti, não é isso? E menos de mim, não é isso? E menos de mim. E aí? Quando você se retira da guerra, você está dizendo: Senhor, mais de ti e menos de mim. Irmãos, a gente precisa aprender a se retirar. A gente precisa se dar a oportunidade da gente se retirar. Não tenha medo de se retirar. Não é errado dizer ao Senhor: Senhor, eu estou cansado, me ajuda a continuar. Senhor, toma as minhas guerras nas tuas mãos e me ensina a caminhar em paz. E em muitos casos, ficar em silêncio, sabe o que é? Confundir o inimigo. Você sabia disso? Quer confundir o inimigo? Faça o que ele não espera. Em muitos momentos, você confunde o inimigo ficando em silêncio. Sabe por quê? Porque o inimigo te conhece. E sabe que se te cutucar, você vai revidar. O inimigo te conhece e sabe que você não vai ficar quieto. E ele espera você revidar. Ele cutuca você. Ele faz com que você tenha uma atitude. Ele sabe, se eu fizer isso, ele vai fazer isso. Imagina ele fazendo algo, esperando que você revide, esperando que você faça alguma coisa, e você fica em silêncio. Ele vai ficar confundido. Como assim? Peraí, ele devia ter fazer isso. Cara, agora eu não sei o que fazer. Se ele não fez, como é que fica esse negócio? E agora?
Silêncio. Ele espera que você tenha uma resposta, uma atitude, e essa resposta não vem. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai trabalhar no teu silêncio para confundir o inimigo. Aqui talvez o diabo imaginou que Jesus iria enfrentar o rei. Aí ele falou assim, bom, se ele enfrenta o rei, ele vai ter problema com o rei. Porque se ele matou João Batista, e Jesus vai lá e falar com ele, com certeza ele vai ter um problema. E aí ele não vai chegar no final. Ele não é o Messias, ele não tem que morrer pelos pecados do pessoal. Peraí, então nós vamos fazer um negócio. Nós vamos fazer alguma coisa para que ele tenha essa atitude. E Jesus não tem. Satanás, ele quis arrumar uma encrenca para Jesus antes do tempo. Porque ele precisava ainda falar do Evangelho, falar do que ele fez. E olha aqui, o que aconteceu? Quando Jesus se retira, lá no versículo 14 diz, e saindo, viu uma grande multidão que possuía de íntima compaixão para com ela, e curou os seus enfermos. É na retirada que às vezes os enfermos são curados. E eu quero terminar essa mensagem entregando essa palavra, porque essa palavra veio de Deus e disse, entrega isso para a minha igreja. Você quer ganhar a tua batalha? Eu não sei o que você tem passado, mas fique em silêncio. Se você fez de tudo e não conseguiu nada, fica em silêncio. Permita-se retirar para ser restaurado. Permita-se. Fica com medo do que os outros vão dizer de você, não. O que importa não é o que os outros dizem de você, o que importa é o que Deus diz de você. Permita-se retirar para ser restaurado, para as feridas fecharem e para você continuar depois lutando. É por um tempo. Permita-se, porque Jesus, ele não ficou escondido em um lugar separado todo o tempo. Só foi nesse momento em especial. Permita-se retirar para avançar. Permita-se retirar para escutar a voz de Deus. Permita-se retirar para um lugar deserto para confundir o inimigo no seu silêncio. Jesus, pela sua atitude, não arrumou problemas para ele antes do tempo. Talvez você tenha arrumado problema antes do tempo porque você decidiu avançar. E é hora de você parar e se retirar e ficar em silêncio, para que você não arrume mais problemas para você. Pega a visão, meu querido, segura isso, pega isso para você. Não busque vitória em só uma parte da guerra. A guerra, você só vai conseguir a vitória na guerra no final da batalha. Não ganhe um pedaço da guerra. Ganhe a batalha. Não busque vitória em uma parte da guerra. Busque vitória na batalha. Às vezes é necessário se retirar para ter vitória na batalha.